Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, mais um dia, uma segunda-feira, dia 27 de maio, para a gente poder ler a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar no Evangelho segundo Lucas, vamos ler do capítulo 17 até o capítulo 20, tranquilo? Então já pega aí a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você, Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo, estou arrependido, você deve perdoá-lo. Olha que interessante, olha que importante essa mensagem que Jesus deixa para todos nós. Porque no mundo onde nós vivemos tanto ódio, tanta destilação de ódio, onde as pessoas, qualquer coisa que uma outra pessoa fala, qualquer coisa que uma outra pessoa diz de errado, várias pessoas, principalmente na internet, vão julgá-las, vão apontar o dedo, vão tentar, até uma palavra que eles usam, né, bastante, como é que fala? Cancelar, vão tentar cancelar a pessoa. Então a gente percebe que no mundo cheio de ódio, cheio de raiva, de sentimento ruim, a palavra de Jesus vem nos ensinar outra coisa: devemos perdoar, e perdoar sempre. Perdoar é um dos pontos principais que todos nós cristãos devemos fazer. Pois se Cristo, lá no alto da cruz, morreu para perdoar-nos, para poder livrar-nos da escravidão do pecado, para poder perdoar de fato daquilo que nós cometemos de ruim, por que nós não devemos também perdoar? Porque nós, meros seres, criaturas, porque nós também não devemos perdoar, assim como aquele principal, que é o nosso Rei, que é o nosso Salvador, nos perdoou. Então vamos aprender com Jesus, vamos perdoar quantas vezes for necessário. É difícil fazer isso aqui que a palavra de Deus está nos pedindo, mas se é por Jesus, nós devemos fazer. Então perdoe, assim como Jesus perdoou, perdoe o seu irmão, aquela pessoa que errou, beleza? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepare-me o jantar, cinja-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, você vai comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque este fez o que lhe havia mandado? Assim também vocês, quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandaram fazer, digam, somos empregados inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levante-se e vá, sua fé o salvou. Então não basta só querer ser abençoado, só querer receber milagres na sua vida. Assim que esses milagres, essas bênçãos acontecem, nós devemos agradecer. Agradecer por muito que Jesus nos faz. Nós devemos agradecer basicamente por tudo que há ao nosso redor. Porque, cara, só dele ter morrido na cruz e ter nos salvado já é motivo de muita graça, de muita alegria, de muito agradecimento. Por isso, vamos deixar
de só pedir, de só querer coisas boas, de só querer bênçãos, de só querer milagres e tudo mais. Isso é bom? Isso é, cara. Isso é perfeito? Isso é perfeito. Isso vem de Jesus. Essas coisas boas, todas as coisas boas, né, vêm do nosso Senhor. Mas não se esquecer de agradecer. Tão quanto pedir, é importante também agradecer. Então não se esquece. Hoje, quando você for deitar, ao invés de só pedir, só agradeça. Só agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, tá bom? Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão ver. Dirão a vocês: ele está ali, ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo. Pois, como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu digo a vocês, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Capítulo 18. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz, pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Então a palavra de Deus vem nos ensinar que nós devemos ser perseverantes na oração. Não perder a esperança, porque a nossa vida, a nossa salvação está no céu. Por isso nós devemos nos manter firmes, nos mantermos fiéis, perseverantes, insistentes na oração. Porque é na oração que nós podemos nos conectar com Jesus e pedir para que Ele possa aumentar a nossa fé, para que tenhamos mais paciência para poder esperar a segunda vinda dEle, a vinda que vai nos salvar, a vinda que vai colocar, onde Ele vai colocar a mão sobre nós, aqueles justos, e Ele vai trazer para perto dEle. Mas para isso, nós precisamos ser perseverantes na oração, perseverar junto com Jesus, porque é Ele quem vai vir nos salvar. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões,
desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Alguns levaram criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Vendo isso, os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, chamou os discípulos e disse: Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Uma pessoa importante perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem disse: Desde jovem tenho observado todas essas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse: Falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo isso, Jesus disse: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: Então, quem pode ser salvo? Jesus disse: As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Pedro disse: Vê, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Jesus disse: Eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, não ficará sem receber muito mais durante esta vida e no mundo futuro. Vai receber a vida eterna. Só um instante. Jesus chamou à parte os 12 e disse: Vejam, estamos subindo para Jerusalém e vai se cumprir o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Pois ele será entregue aos pagãos, será caçoado, ultrajado e coberto de cuspidas. Eles vão torturá-lo e matá-lo, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas eles não compreenderam nada disso. Essa palavra era obscura para eles e não compreendiam o que Jesus dizia. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Graças a Deus, hein? Capítulo 19. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres.
E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, aquele que se encontra perdido, Jesus veio para te salvar. Aquele que está perdido, Jesus veio para te salvar. E essa mensagem é totalmente para todos nós, inclusive para mim. Pois quando eu estava perdido, Jesus veio ao meu encontro e me salvou. Me colocou nos braços e falou: você pertence a mim. Por isso, dê o espaço para Jesus, Ele quer te salvar. Se você está na perdição, Jesus está te procurando. E Ele vai te encontrar. E Ele vai te encontrar para salvar a sua vida, tá bom? Dê espaço para Jesus. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Deus... porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: negociem até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: receba também você o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas daquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar: por que vocês o estão desamarrando? Vocês responderão: porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram, alegres, a louvar o Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, e diziam: bendito seja aquele que vem como rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus se aproximou e, quando viu a cidade, começou a chorar e disse:
Se também você compreendesse hoje o caminho da paz, agora, porém, isso está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você e cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e os seus filhos, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam, e disse: Está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. O chefe dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Capítulo 20. Num desses dias, Jesus estava no templo, ensinando o povo e anunciando a boa notícia. Então o chefe dos sacerdotes e doutores da lei e os anciãos apareceram e disseram: Dize-nos com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Digam, o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Mas eles comentaram entre si: Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que vocês não acreditaram em João? Se dizermos que vinha dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era um profeta. Então eles responderam que não sabiam de onde vinha. E Jesus disse: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns agricultores e partiu para uma longa viagem ao estrangeiro. Na época da colheita, mandou um empregado aos agricultores para que lhe dessem uma parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado. Os agricultores bateram nele também o insultaram e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou ainda um terceiro empregado. Os agricultores também o feriram e o jogaram para fora. Então o dono da vinha disse: O que farei? Vou mandar o meu filho querido. Talvez eles o respeitem. Mas, ao vê-lo, os agricultores comentaram entre si: Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo para ficarmos com a herança. Então eles jogaram o filho fora da vinha e o mataram. Pois bem, o que é que o dono da vinha fará com esses agricultores? Ele virá, destruirá esses agricultores e entregará a vinha a outros. Ouvindo isso, eles disseram: Que isso não aconteça. Jesus olhou atentamente para eles e disse: Que significa então esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Todo homem que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará esmagado. Então, nesse momento, os doutores da lei e o chefe dos sacerdotes procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão. Os doutores da lei e o chefe dos sacerdotes ficaram à espreita. Mandaram espiões, fingindo que eram justos, a fim de surpreender Jesus em alguma palavra. Desse modo, eles poderiam entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Os espiões perguntaram a Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão. Não levas em conta as aparências, mas ensinas de verdade o caminho de Deus. É lícito ou não é pagar o tributo a César? Jesus, porém, percebeu a astúcia deles e disse: Mostrem-me a moeda. De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles não puderam surpreender Jesus em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a resposta de Jesus, ficaram em silêncio. Os saduceus afirmaram que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem ter filhos. Também o segundo. E o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos.
Por fim, morreu também a mulher. E agora, na ressurreição, de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos de ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos, e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa nenhuma a Jesus. Então Jesus disse a eles: como podem dizer que o Messias é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos como lugar onde você apoia os pés. Portanto, Davi o chamou de Senhor. Como pode então o Messias ser filho dele? Todos estavam escutando Jesus e ele disse aos discípulos: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos postos de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber condenação mais severa. Olha para você ver, Jesus condena a dominação intelectual, aqueles que se colocam como grandiosos, que querem se aparecer, né, que querem deixar o seu físico, o seu ego se inflamar para se achar o todo-poderoso. Rapaz, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos viver a humildade, entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. Por isso nós devemos nos humilhar nos pés de Jesus e servir aos nossos irmãos. Não ficar nesse egocentrismo de achar que o mundo gira ao nosso redor. Pois não é, cara. Pois não é. Nem a Terra gira ao redor de todo o universo, quem dirá nós. Então entendermos que nós somos criaturas e que nós devemos adorar. Adorar somente a uma pessoa, a um Deus. E esse Deus, é aquele que mora lá no céu. Tá bom? Entendermos que nós não somos nada sem Ele, beleza? Muito obrigado pela sua presença. Terminamos aqui, né, com a leitura do dia de hoje. Obrigado, Deus, também pela tua presença nessa leitura. E assim a gente finaliza. Amanhã estaremos de volta, tá bom? Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.